Fala, Fê, vamos trazer para vocês aqui os cortes da live do Nicola, somente as informações exclusivas do nosso Coringão. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Notícias do Corinthians aqui todo dia. Deixe seu like também, que não custa nada, só clicar no joinha aqui embaixo, ajuda a gente demais a trazer vídeo aqui todos os dias. E o mercado da bola do Corinthians que está agitado já para a temporada de 2025. Corinthians que está classificado para Libertadores 2025 e já mantendo um bom time agora nessa reta final do Brasileirão com a segunda janela aí do ano de 2024, trazendo bons jogadores. O Corinthians já avisa a temporada de 2025. Será que jogadores vão sair? A gente tem nomes aí como o Sérgio Ramos também para chegar, está sendo bem especulado. Soteldo na mira do Corinthians, será que é um bom nome? Vamos ver tudo no vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Paulo, Vinícius, boa noite, Nicola, como é que tá o mercado do Timão? Tá mais devagar do que eu imaginava até. O Corinthians já admitiu que precisa de um zagueiro, mas não haverá grana para grandes investimentos, tá? Porque nos seus vídeos sobre o Corinthians você mete o consultor financeiro toda vez que fala de contratações, cita dívidas tais, qual que tá escrito aqui? Cita dívidas e tais. Digo para nós corintianos, é chato toda vez que falam que a gente é sempre essa merda, como se o Corinthians devesse. Dorival, eu tento ser, que como você deve acompanhar mais a parte do Corinthians, mas, por exemplo, nessa semana eu estava falando que o São Paulo fechou os 9 primeiros meses do ano com 191 milhões de reais de déficit nos 9 primeiros meses do ano. Estava contando que o Atlético Mineiro arrecadou com as cotas de participação na Copa do Brasil e da Libertadores 120 milhões de reais, que essa grana equivale a 10% da dívida total do clube. Estava contando que o Flamengo, mesmo com toda a capacidade de arrecadação, havia visto sua dívida aumentar para quase 500 milhões de reais nesse ano. Então, assim, o meu jornalismo, o que a gente conta aqui, costuma ser muito focado em contratações, porque vocês adoram, e eu também, em salários e essa questão financeira, de dívida, de pagamentos, de arrecadação. E uma coisa que eu sempre tento observar em relação ao Corinthians, que muitas vezes passa em branco, estava até falando disso hoje no Cancelados, é que se a dívida do Corinthians, que aumentou de 2,3 para 2,4 bilhões de setembro para novembro, é que o Corinthians fatura mais de 1 bilhão de reais por temporada. Então isso sempre precisa ser completado nos noticiários, porque ajuda a entender um pouquinho de quanto o clube fatura. Às vezes você deve 100 milhões de reais, mas arrecada 2 milhões. Você está numa situação muito mais complicada do que aquele que deve 2,4 bi, mas tem uma arrecadação anual de 1 bilhão, tá bom? Wesley Alves esqueceu de falar da renovação do Romero, esqueci mesmo, desculpa, Wesley. Cara, tá nas mãos do Romero, só para vocês entenderem qual é a dificuldade. O Romero tem contrato até dezembro e havia uma previsão automática de renovação de contrato se ele jogasse 60% das partidas. Essa meta vai ser batida, ou seja, o Romero tem o direito de ficar, mas para que essa renovação aconteça, as duas partes precisam concordar. O Corinthians já concordou. O Romero pediu 2 mudanças em relação à renovação automática. Ele não quer 1 ano, e sim 2 anos de contrato. Esse é um pequeno problema, mas solucionável. O segundo, o Romero hoje ganha na casa dos 500 mil reais por mês em carteira. Esse é o salário dele. Mas o Romero tinha, quando voltou ao Corinthians, uma grande dívida para receber, daquela primeira passagem do Andrés. E o Augusto combinou, nem sei se foi o Augusto, mas quem o contratou combinou que pagaria de forma parcelada, além desse salário de 500 mil, mais ou menos 370 mil reais mensais, e para quitar essa dívida. Essa quitação acaba agora em dezembro. Ou seja, a partir do ano que vem, o Romero passa a receber só os salários. Só entre aspas, né? Porque 500 mil reais por mês fariam a alegria de qualquer um de nós, né? Mas para o Romero, esses 500 mil é pouco. Então ele pede 2 anos de contrato e também um aumento salarial. E o Corinthians está discutindo com ele essas possibilidades, tá? Bora falar agora sobre Carrilho, o meio atacante peruano que caiu como uma luva no time do Corinthians e existia enorme preocupação em relação ao contrato dele, que se encerra em dezembro de 2025. Fabinho Soldado, gerente de futebol do Corinthians, veio a público para garantir tranquilidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Carrilho veio com um contrato com metas, que prevê a renovação. Tivemos esse cuidado, até porque a gente sabia o tamanho do jogador. Não é surpresa o que ele está jogando, fizemos questão de deixar algumas metas, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso?
que batendo essas metas que não são tão complicadas no próximo ano. O Carrillo tem seu vínculo de 2025 estendido até dezembro de 2026, jogador peruano de 33 anos de idade, desde que foi contratado, 18 partidas e 2 assistências, tem se soltado e ganhado cada vez mais importância dentro do meio-campo alvinegro, chegou sem custos na metade do ano, contratado depois do fim do seu vínculo no Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Pedido especial do Ramon Dias, com quem o Carrillo havia trabalhado no Al Hilal, também da Arábia Saudita. Bora de notícia exclusiva. Mateuzinho, principal jogador do Vitória na temporada, o grande destaque do time na ótima campanha de Campeonato Brasileiro, interessa ao Corinthians. E essa informação me foi passada pelo próprio presidente do Vitória, o Fábio Mota. Outro dia, durante um programa, telefonei para o presidente para perguntar sobre o futuro do Alejandro. E aí também aproveitei para questionar sobre o Mateuzinho. Ele contou que tem recebido sondagens de vários clubes do Brasil e do exterior, entre eles o Corinthians. Perguntei se poderia sair negócio e o presidente descartou. Ele inclusive me contou que não tem a intenção de negociar qualquer jogador com o Corinthians por conta da fama de mal pagador dos últimos dias. Das últimas semanas, meses, né? Recentemente, o Corinthians deixou de pagar alguns clubes, como por exemplo o Cuiabá, na questão do Ranieri. Balbuena recentemente também foi à FIFA para cobrar uma grana do Corinthians, houve um acordo entre as partes, o Flamengo também reclamou do não pagamento do Mateuzinho, enfim, todo esse histórico recente faz com que o Vitória não tenha a intenção de negociar qualquer atleta com o Corinthians. Só para completar sobre o Mateuzinho, 53 partidas, 6 gols e 10 assistências. O sucesso do Vitória, número de vitórias, os melhores desempenhos do time sempre passaram por boas exibições do meio atacante. E aí só mais uma curiosidade, se o Corinthians sondou o Mateuzinho, que é um camisa 10, obviamente não vai vender o Galo. Será que o Timão planeja algo para a saída de Igor Coronado? Saideira em relação ao Timão, o Corinthians inscreveu na Copa São Paulo de Juniores 15 atletas que nunca jogaram pelo time sub-20. Todos os meninos campeões da Copa São Paulo desse ano também ficaram de fora da lista do ano que vem. Vale a lembrança de que o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo, são 11 títulos na edição do ano que vem. O Corinthians está no grupo contra o Santo André, Rio Branco do Acre e o Gazin de Rondônia. Bora falar agora sobre o Corinthians, que desistiu de vez de Sérgio Ramos. Negociações acontecem há pelo menos 4 meses. Antes do fechamento da segunda janela, o Corinthians sugeriu por 2 vezes que enviasse representantes até Espanha, onde se encontrariam com Sérgio Ramos para tentar sacramentar o acordo. Em meio às negociações, o Corinthians apresentou o mesmo projeto que convenceu o Memphis Depay a fechar com o Timão, mas com o Sérgio Ramos a conversa sempre foi diferente. O zagueiro espanhol de 38 anos de idade, que já vestiu as camisas da seleção espanhola e também do Real Madrid, nunca demonstrou muita vontade de jogar no Timão. Questão financeira também sempre foi um impeditivo, salário nas alturas, outro problema, o histórico de lesões recentes de um atleta que viria para o Brasil para disputar o calendário mais complicado e maluco da sua carreira. Por aqui joga-se em média pelo menos 70 partidas por ano. Diante desse cenário, o Corinthians segue em busca de um zagueiro para o próximo ano, mas não conta mais com o Sérgio Ramos. Há outras alternativas sendo debatidas pelo departamento de futebol. Só para completar em relação ao Timão, contar que a desembargadora que havia concedido uma liminar na noite dessa segunda-feira, impedindo a realização da reunião do Conselho Deliberativo que poderia determinar o impeachment do Augusto, essa desembargadora é irmã de um dos conselheiros do Timão, que inclusive apoia o Augusto e era contrário ao impeachment. Essa informação foi confirmada pelo pessoal da oposição, que está tentando caçar essa liminar, entendendo que há um conflito de interesses, como é que uma desembargadora dá uma decisão a favor ou que beneficia o irmão dela, que é conselheiro do Corinthians. Bora atualizar as notícias do Timão, porque o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Meu Timão, que vocês conhecem bem. Um abraço para a rapaziada de lá, que faz um brilhante trabalho. O Flávio Ortega estava na entrevista, não sei se era o Marco Belo, quem é que estava junto também. E o Fabinho Soldado concedeu essa entrevista exclusiva e revelou algumas situações. Entre elas, uma que eu julgo muito importante. O André Carrillo
que é o peruano, que chegou junto do Memphis, que a gente tem destacado aqui. Chegou, às vezes, até um pouco ofuscado pelo holandês, não teria como ser diferente, né? Quando chega o Memphis Depay e o André Carrillo ficou um pouco até esvaziado, tinha-se uma ideia de que ele seria um atacante e começa a jogar no meio campo, começa a jogar por dentro, e a gente sem entender muito bem. Depois a gente foi descobrir, né, porque, vamos lá, vou ser honesto com vocês, né, a gente até está acompanhando mais o futebol da Arábia Saudita agora, que a Band, né, onde eu trabalho, está transmitindo, mas não chegava tanto assim, né, quando o Ramon Dias estava no Al Hilal, ele já utilizava. Depois a gente viu alguns jogos, né? O Al Hilal, que disputou o Mundial de Clubes, inclusive sob comando do Ramon Dias, o André Carrillo jogava nessa função algumas vezes. Foi indicação da comissão técnica do Corinthians. O Ramon Dias e o Emiliano Dias entenderam que o Carrillo poderia ser um jogador útil. Ele estava no Al Qadisiyah, que é um time que inclusive estava disputando o acesso, né? Subiu para a elite da Arábia Saudita, recebeu grandes investimentos. O Carrillo estava lá recentemente, terminou o contrato, veio livre e acabou chegando para reforçar o Corinthians. Ele já tem 33 anos, 33 para 34, e mesmo assim, pelo que a gente via dele na seleção peruana, achei que viria para jogar no ataque. E ele começou a ser utilizado por dentro, né, no meio, e assim se tornou um referencial do time. Pela qualidade técnica, pela frieza que ele tem nos movimentos, pela qualidade tática. Ele tem uma leitura de jogo absurda, ele ocupa os espaços, ele joga em várias funções, ele constrói o jogo, ao mesmo tempo ele marca, ele cerca, ele organiza, e mesmo assim, mesmo sendo um jogador de meio campo, praticamente um segundo volante, né, porque ele é esse vértice direito, né, o Bidon, o vértice esquerdo, normalmente tem um primeiro homem, ou o José Martínez ou o Ranieri. O André Carrillo tem apenas 2 cartões amarelos em 18 partidas disputadas, vejam só. No jogo contra o Bahia, para vocês terem uma ideia, de 52 passes, ele errou 2. Ele acertou 50 e ainda participou dos gols do Corinthians. Então, assim, é impressionante a interferência direta dele no time, no sentido de potencializar a qualidade tática da equipe. O André Carrillo é uma peça fundamental nesse sentido. O Fabinho foi questionado sobre isso e disse que ele já está conversando com o agente do jogador para estender o vínculo. O que acontece? O jogador vem de um outro cenário, um outro mercado, Arábia Saudita. Segundo o Fabinho, não surpreendeu a qualidade dele, mas é dentro de uma proteção para o clube, para o jogador, né? Já numa idade avançada, 33 anos, né? Enfim, era uma promessa do Augusto, né? Não contratar jogadores acima de 30 anos, mas ok, tem exceções, né? Que a antiga gestão contratava muitos acima dos 30, né? E acabou liberando vários desses jogadores. Então, quando chega um jogador assim, você se protege, faz um contrato de uma temporada. Foi o que aconteceu. Ele tem contrato até junho de 2025. Ele tem mais meio ano de contrato. E aí, por conta do bom futebol que ele vem apresentando, existe uma preocupação, né? Poxa vida, o Corinthians vai perder esse jogador, vai assinar um pré-contrato com outra equipe, vai chegar na metade do ano, ele vai ter que ir embora. E aí o Fabinho revelou nessa entrevista que já está conversando com o agente do jogador para estender o contrato por mais uma temporada e que, inclusive, existem gatilhos no seu contrato, justamente nessa ideia de proteção. O Fabinho usou a seguinte expressão, né? A gente não pode pensar só na chegada, a gente tem que pensar na chegada, no meio e no fim. Então, se o cara dá certo, se não dá, tem proteção para cá, tem proteção para lá. E que o Fabinho não revelou quais gatilhos eles seriam. Como ele não marcou nenhum gol ainda, tem 2 assistências, mas tem 18 partidas disputadas, eu imagino, 10 como titular, eu imagino que esses gatilhos eles sejam no sentido de participação da equipe mesmo. E aí isso já garante uma renovação automática. Então, assim, é uma questão que daqui a pouco vai gerar uma valorização salarial, é natural, quando você estende o contrato, mas isso até o final do ano deve ser resolvido. Na verdade, o Fabinho falou até semana que vem, na verdade, deve resolver aí para estender o contrato do André Carrillo, que, repito, é uma das peças fundamentais no esquema do Ramon, é um jogador que rapidamente ele encaixou, um cara que assim... você vê como um cara inteligente para jogar, né? Que ele não precisa de muita coisa. Botou ele ali na ponta, ele joga, botou no meio, ele joga, botou de segundo homem, ele joga, e ele tá administrando tudo sem suar, né? Sem fazer esforço, tocando aqui, quase não erra passe, participa de gols, marca lá atrás, organiza a defesa. Jogadoraço.
precisa fazer exatamente o que o Fabinho Soldado está fazendo. O Fabinho Soldado, na verdade, nessa entrevista, ele revelou outras tantas situações, como o Maicon, por exemplo, que tem contrato só até o final desse ano e que ele entende que o Maicon entende o Corinthians e tudo mais e que daqui a pouco se entra num denominador comum para que ele possa permanecer. É uma situação que a gente ainda vai ter que ver, né? Porque ele teve essa lesão do ligamento cruzado do joelho que afastou ele da temporada inteira praticamente. Falou sobre várias questões e o Fabinho revelou também nessa entrevista que a preocupação dele, além de reforçar pontualmente, que isso é necessário, de manutenção do elenco, que eles não querem perder ninguém. Isso é muito difícil, a gente sabe, na medida em que um clube depende muitas vezes dessa sustentabilidade. É claro que o Corinthians passou por uma reformulação muito grande no início do ano e que agora não precisa disso, precisa de reforços pontuais. O Fabinho entende dessa maneira e que o maior reforço, segundo ele, é manter o que lá está. Repito, sabemos que é difícil. Se chegar uma proposta para o Breno Bidon, se chegar uma proposta para o Yuri Alberto, é complicado. Até pela vontade dos atletas, até são multas altas, o clube está protegido, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que essa multa alta ela é uma proteção. Quando chega um clube da Europa para contratar, essa negociação ela acaba acontecendo. E o Yuri Alberto deu uma entrevista para o Benja, para o podcast que o Benjamin Bach tem, o Benjamin Múcio. E claro que o Benja perguntou inclusive, né, de bate-pronto para o Yuri, de 0 a 100, qual a chance dele ficar ou sair do Corinthians, agora eu não lembro. E aí o Yuri meio que titubeia, assim, ele respira, ele ri, e ele fala assim, poxa, aí você me quebra. Por que que o Yuri falou isso para o Benja? Porque qualquer resposta que ele desse seria complicado. Se ele diz, sei lá, é 10, de 0 a 100, né? É 10, é 0, é 20, e o torcedor ia ficar chateado. Ia falar, pô, como assim? De 0 a 100 a chance de você ficar é 20, é 30, ou seja, tem 70% de chance de você sair. Se ele dissesse, não, é 100% de eu ficar, e amanhã vem uma proposta e ele vai embora, ia dar ruim também. Então, assim, aí depois eles conversaram, ele falou assim, não, eu quero ficar, eu gostaria muito de ficar, mas eu também tenho o sonho de jogar na Europa, na Premier League. Então, o Yuri foi muito sincero, na verdade, né? Ele disse que, ok, ele gostaria de ficar, mas ele tem um sonho de jogar na Europa. Então ele deixou, não é a porta aberta, ele deixou a porta escancarada, deixou a janela, portas e venezianas e ventarolas abertas, do tipo assim, se chegar uma proposta, ele já falou sobre isso, na verdade, em outros momentos, é que dessa vez ele reforçou. E aí eu sei que o torcedor se divide, né? Porque o torcedor pensa assim, caramba, poxa, o cara tomou pancada aqui, agora que é a hora dele brilhar, poxa, merece, né? Vai lá. Não, aqui é Corinthians, pô, ele tem que jogar aqui. Eu acho que o Corinthians tem uma boa perspectiva no ano que vem de brigar por coisas grandes e acho que o Yuri seria fundamental. Você vê o time como está encaixado, a dupla dele com o Memphis, né? Ele revelou até que eles têm uma comunicação meio incomum, assim, né? Porque eles não se entendem. E que o André Ramalho, que fala inglês, sacaneou o Yuri dizendo assim, cara, eu acho engraçado como você fica falando e você acha que ele tá te entendendo e, na verdade, vocês não estão se entendendo, mas o que importa é que dentro de campo eles se entendem. Eles falam a mesma língua dentro do gramado, isso é que vale. E também, voltando à entrevista do Fabinho Soldado, sobre várias situações que ele falou, né, sobre a questão política, do impeachment e tudo mais, a galera perguntou para ele, do meu timão, sobre a possibilidade dele sair do Corinthians. Seja com impeachment ou não, porque como ele virou um profissional de mercado, né, ele é um dirigente, né, digamos assim, foi jogador, né, um dirigente que, enfim, construiu a carreira como executivo, ele tem sofrido assédio de outros clubes. Se fala em Atlético Mineiro e Bragantino nesse momento, buscando informações do Fabinho Soldado, e o Inter chegou a fazer uma proposta na metade do ano em que ele recusou. Isso realmente está acontecendo. Ele confirmou, disse que é normal,
que recebe com naturalidade, que isso é bom também para o Corinthians, para ele, evidentemente, né? Mas significa que o trabalho está sendo bem feito, mas que ele se comprometeu com o Augusto Melo, ele está muito fechado com o Augusto Melo, pela entrevista deu para perceber isso, e que ele pretende ficar em 2025, 2026, que ele pretende seguir o trabalho, e aí aqui uma opinião, né? Foi a grande contratação do ano para o Corinthians. Todas as outras vieram depois de Fabinho Soldado, com exceção do Rodrigo Garro, né, que já estava ali, e outros jogadores que chegaram no início da temporada, mas é a partir do Fabinho Soldado que o time muda de patamar, que o time cresce, e mais do que isso, né, porque o Fabinho não é só um contratante, ele não é só o executivo que pega o telefone, liga e contrata. Ele é um cara que acalmou o ambiente, ele é um cara que coordenou o vestiário, é um cara que comandou o futebol, que era uma pasta abandonada ou nas mãos do Rubão, que era um dirigente mais beligerante, mais com declarações, com, sabe, aquele dirigente moda antiga. Quando o Augusto Melo seleciona o Fabinho Soldado para que ele seja o cara do vestiário, você viu o que aconteceu, né? E foi o Fabinho que bancou Ramon Dias mesmo nos piores momentos, foi o Fabinho Soldado que vai buscar o Memphis, que contrata o Carrilho, que contrata esses outros jogadores e que está negociando, inclusive, manutenção de elenco para a próxima temporada. Então, muito do sucesso do Corinthians, nessa arrancada histórica, incrível, de 8 vitórias consecutivas, tem a ver com a atuação de Fabinho Soldado. A contratação do Hugo Souza, né? É uma visão do cara que conhecia o Hugo do Flamengo e que apostou, e que buscou ele no Chaves de Portugal. Ninguém imaginava. Cássio, Carlos Miguel, naquela loucura, o Corinthians sem goleiro, teve que botar o Donelli numa fogueira, e ele realmente teve dificuldades, e ele busca o Hugo Souza, quando ninguém acreditava no Hugo. O Fabinho tinha um plano, a gente não sabia, mas ele tinha um plano, trouxe o Hugo, trouxe o Carrilho, trouxe o Memphis, Thales Magno e por aí vai. Olha, Fabinho Soldado. Mas o Corinthians vem se movimentando. Soteldo, na sua opinião, Soteldo seria um bom nome para o Corinthians? E Yuri Alberto aí que está a novela, se fica ou se sai. Fabinho Soldado e também o nosso presidente Augusto Melo garante que o Yuri Alberto está no plano para 2025 e vai ficar no Corinthians. E para mim, se manter os jogadores que estão, e principalmente Memphis e Yuri no ataque, o Corinthians tem grandes chances de levantar título no ano que vem. Para mim, se torna, com o futebol de agora e um elenco que está agora, mantendo para 2025 um dos grandes favoritos, sim, para Libertadores, e os antes vão ter que engolir calado. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, deixa seu like aí, fiel, que ajuda a gente demais, não custa nada, só clicar no joinha, e até o próximo vídeo, valeu!